Olá, bem-vindo a mais um vídeo da AppWin e este vídeo é uma experiência e, portanto, se tu gostas deste tipo de conteúdo, deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações. Quanto mais interação, positiva ou negativa, houver com este vídeo, mais fácil para mim eu perceber se é um tipo de conteúdo que tu gostas de ter, se é um tipo de conteúdo que tu queres ter mais e se é um conteúdo que eu devo produzir. Mas sem mais demoras, vamos explicar aquilo que eu estou a tentar fazer aqui. Tu, no site da AppWin, tens uma parte de tendências onde nós vemos estatisticamente quais as equipas que se mantêm com uma determinada tendência há mais tempo, seja a não sofrer golos, a ganhar, acima de 2 golos e meio, cantos, resultados ao intervalo e etc. Um pequeno à parte aqui, se houver alguma estatística que tu gostavas que nós incluíssemos nas tendências, diz, eu terei todo o gosto em passar isso para a equipa de desenvolvimento e então desenvolver isto que para ti vai melhorar a tua experiência com a AppWin. E portanto, nós temos aqui uma série de jogos e eu vou olhar para estes jogos e vou perceber se há alguma coisa que nós podemos aproveitar. Não vou falar, por exemplo, de jogos que já aconteceram, como por exemplo este jogo que de facto teve menos de 1 golo e meio ao intervalo, e não vou falar, por exemplo, deste jogo aqui, onde também o São Caetano acabou por não ganhar, inclusive o jogo terminou empatado 1-1, ok? Portanto, eu vou falar aqui de alguns jogos, vou começar pelo jogo do Moreirense contra o Porto, e mais do que estar obrigado a falar de determinados jogos, a analisar determinados jogos, eu quero olhar para as tendências, perceber o que é que nós temos e se nós podemos usar e aproveitar alguma coisa para as nossas apostas. Portanto, vamos a isto, espero que esteja relativamente claro. Se tiveres alguma dúvida, diz nos comentários. A primeira tendência que nós temos é a tendência do Moreirense contra o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não perde há 22 jogos, no entanto a odd para o Futebol Clube do Porto ou o empate estava demasiado baixa e eu fui então à descoberta de como é que nós podemos usar estas tendências para alguma coisa relacionada com as apostas e que a base seja mais ou menos a mesma. O que é que eu vi? Eu vi que o Porto não perde, eu vi que o Porto é uma equipa com poucos golos ao intervalo e que as duas equipas estão um bocado em sentidos contrários na primeira parte. Eu tirei-te aqui uns screenshots que tu também consegues encontrar na AppWin, que é o seguinte: em casa, na primeira parte, o Moreirense é a terceira pior equipa, tem 11 golos marcados, 14 golos sofridos, como nós vemos ali. Já o Porto, na primeira parte, fora, é a segunda melhor equipa e o Porto tem 9 vitórias, 4 empates, uma derrota, 14 golos marcados. Tentei olhar para o Porto a marcar na primeira parte, não era uma odd muito boa e, portanto, pode fazer algum sentido o Porto ao intervalo a 1.92. Exige, no entanto, alguma análise mais, perceber porque é que o Porto é tão melhor que o Moreirense, pode haver alguma explicação ou não, e perceber se nós conseguimos argumentar a aposta a partir daí. No entanto, o ponto de partida pode ser o Porto a ganhar ao intervalo a uma odd de 1.92. Isto numa casa de apostas profissional, na tua casa. Não te quero obrigar a usar qualquer casa, mas a tua odd vai provavelmente ser um pouco mais baixa. A segunda tendência que nós temos no dia, como nós podemos ver aqui, é o Botev Plovdiv a sofrer golos. E o Botev Plovdiv sofre golos há 17 jogos e, portanto, isto no confronto do frente a frente. E eu fui também analisar para perceber qual a odd do Ludogorets para marcar um golo. A odd era baixa, no entanto, dado a vantagem do Ludogorets no frente a frente, dada a tendência do Botev Plovdiv sofrer golos, o Ludogorets para marcar 2 ou mais golos está com uma odd de 1.74, pode ser uma estratégia que vale a pena seguir, vale a pena perseguir e vale a pena analisar para ver se nós conseguimos encontrar valor. O terceiro jogo, nós temos o Omonia do Chipre, que vai receber o AEL do Chipre. O AEL está a sofrer golos também há 17 jogos. Nós podemos ver aqui as estatísticas nos golos marcados. O Omonia tem uma média de 1.36 golos marcados por jogo e o AEL tem uma média de 1.82 golos
sofridos fora de portas nesta edição do Campeonato Cipriota. Se calhar é uma aposta que tu vais conseguir encontrar melhores oportunidades em live, em pré-live, que é a forma mais conveniente de eu fazer estes vídeos. Tu tens o Omonia acima de 1.5 golos a uma odd de 2. Se conseguires apanhar acima de 1, se calhar a partir de 1.7, 1.8, pode ser uma aposta que vale a pena perseguir. Depois nós temos o jogo do Eibar contra o Real Sociedade. O Eibar é uma equipa muito aflita e tu, se gostas de tendências, se gostas de ter uma ideia daquilo que o jogo pode dar, aqui tens muitas coisas e aqui tens muita informação que pode ser relevante. O Eibar não ganha há 15 jogos, está a sofrer golos há 15 jogos. O Real Sociedade tem 6 jogos abaixo de 9 cantos e meio, tem 6 jogos a sofrer golos, abaixo de 11 cantos entre ambas as equipas juntas e, portanto, com tudo isto, ok? A aposta que parece fazer sentido é o over 2 a 1.65 ou, se tu quiseres, podes inclusive ir a uma linha mais alta, o over 2.25 ou over 2,5, com uma odd mais alta. São duas equipas ainda com objetivos, são duas equipas que, como vês aqui, nenhuma delas está numa forma de poucos golos e, portanto, pode fazer sentido entrar neste over 2 a uma odd de 1.65. É uma odd um pouco mais baixa do que o aconselhado, mas é um ponto de partida para a tua análise. Se calhar tu dizes assim, eu vou no over do Eibar, ou eu vou no over ou no under da Real Sociedade. Mas isto, pelo menos, a ideia é dar-te aqui um princípio de raciocínio para o teu jogo, tá? Depois nós temos na Roménia o Voluntari contra o Viitorul, onde o Viitorul tem menos de 1,5 golo ao intervalo nos últimos 12 encontros. A odd do under 1 ao intervalo está a 1.65. Se quiseres, tu podes tentar explorar, por exemplo, uma linha imediatamente abaixo desta, ou seja, o under 0.75, sendo que se houver um golo, tu pedes metade da aposta e tu aqui vais ter a aposta devolvida caso haja um golo ao intervalo. E, fechando o vídeo, vou perceber se faz sentido falar de mais tendências, qual é o conteúdo, portanto, deixa nos comentários ou manda-me um e-mail, como eu tenho recebido alguns ultimamente, a dizer o que é que tu gostavas. Estas são as outras tendências, das principais tendências que nós temos hoje em dia. Não vou falar deste jogo da Argentina, porque este jogo já aconteceu. O Nápoles não perde há 11 jogos, o under de cantos, como nós falamos. O Lokomotiv Plovdiv, atenção, não é o Botev Plovdiv que nós falamos antes, não perde há 11 jogos. A Lazio vem a sofrer golos e eu lembro-me que quando eu falei das melhores equipas ao intervalo, o AC Milan é uma equipa que em 15 jogos fora tem 12 vitórias e 3 empates. Se calhar o AC Milan a marcar ao intervalo pode ser uma aposta com algum valor. No mesmo jogo, abaixo de 2,5 golos no Voluntário contra o Viitorul, Clermont contra o Châteauroux não ganha há 11 jogos e na segunda divisão espanhola o Albacete, que tem menos de 1,5 golo ao intervalo nos últimos 10 encontros. São ideias, não são prognósticos de apostas, mas se é um conteúdo que tu gostas, deixa um gosto e diz-me o que é que tu gostavas que eu falasse, que conteúdo é que gostavas que eu entregasse de forma mais frequente. Obrigado por estares desse lado, boas apostas, usa a APWin, abusa da APWin e fica atento porque nós, daqui a umas semanas, vamos ter uma funcionalidade que esta sim te vai permitir ser lucrativo nas apostas. Junta-te também ao nosso grupo de Facebook, nós tentamos ter um conteúdo mais sofisticado, um conteúdo mais argumentado para te ajudar enquanto apostador e é isso. Se precisares de alguma coisa, é fácil contactar-me. Um abraço, boas apostas e até breve.